Boa tarde para todos. Meu nome é Eduardo Canicova, sou vice-presidente da operação da JOTAV aqui no Brasil. Tenho muito prazer em dividir esse painel hoje com pessoas que sabem muito mais que eu de logística e de IA, então eu simplesmente vou ser o moderador. Leo, Fer, Anderson, muito obrigado pela participação. E para ir entrando em matéria, hoje sabemos que IA, bom, acho que hoje todo mundo já fala de IA, né? Acho que qualquer que se eu pergunto, quem hoje de vocês utiliza IA? ChatGPT, Gemini, Claude, aí todos, não? Uma coisa já comum que virou parte das nossas vidas e talvez antes não pensávamos, não? Talvez há um ano, 2, 3, 20, etc. Não pensávamos. Então, a ideia hoje é trazer um pouco um papo em termos de como empresas tão grandes como as que temos aqui diante de nós estão utilizando IA em termos de redução e eficiência nos custos. Então, além de primeiro dar a palavra para que vocês possam se apresentar, por favor, e Leo, se você pode se apresentar. Fala pessoal, bom dia aí para todos. Mas eu vou passando depois? Bom dia aí para todos, prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Leonardo Perobelli, eu sou responsável hoje pelas distribuições de coleta e last mile do Mercado Livre. E vamos aproveitar aí para trocar um pouco com vocês sobre inteligência artificial. A gente sabe que é algo que está dentro da moda, é algo que as empresas vêm trabalhando cada vez mais para investir aí nos últimos anos. E com certeza acho que a gente vai conseguir contribuir um pouco nessa discussão e tirar um pouco de dúvida e possíveis preocupações aí no uso da ferramenta. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Gasparini, hoje eu sou CEO da Jadlog. É uma experiência mais voltada de varejo, primeira vez como transportador, tem sido bastante interessante nos últimos 8 meses. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema tão em voga hoje no mercado, tão importante. As empresas, umas se preparando mais aceleradas, outras não. Umas são pioneiras, outras são seguidoras, mas eu acho que o importante é começar e tirar um proveito dessa tecnologia que está aí para ajudar a gente. Espero poder contribuir com vocês aí e aproveitar o debate com vocês todos aqui. Muito obrigado, Fer. Anderson, isso funciona? Isso, tá. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos. Grande prazer estar aqui, mais uma vez, nesse fórum super relevante. Muito importante estar aqui com pessoas também tão relevantes aí para o mercado da logística. E, como eles falaram, vamos aqui tentar, de alguma maneira, compartilhar o que a gente tem feito, o que a gente também não tem feito ainda. Eu sou, hoje, diretor da PepsiCo, de transportes. Digo, né, na PepsiCo, porque toda a minha vida foi na PepsiCo. Esse ano eu estou completando 28 anos de companhia. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Espero, de alguma maneira, compartilhar o que a gente tem feito. Obrigado para os três. E, bom, a ideia, eu quero estruturar um pouco as perguntas pensando em tipo ir, mais ou menos, presente, passado, presente e futuro, em termos de IA. Então, para começar, uma pergunta para os três. Vou depois abrir a palavra para que cada um possa comentar. Vocês poderiam compartilhar um pouco dessa jornada de IA que nas suas empresas tem feito e alguns exemplos desses ganhos em termos de eficiência e redução de custos que vocês têm visto hoje na realidade com a implantação de IA? Pode começar. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. A jornada de inteligência artificial, ela já vem há um pouco mais de um ano. Então, no Mercado Livre a gente começou inicialmente capacitando a liderança sênior da empresa, com treinamentos de inteligência artificial, onde na prática a gente vivenciou o uso dessas ferramentas que a gente sabe de mercado, Gemini, ChatGPT, Claude, Verdi, etc. E fomentar um pouco mais esse mindset do uso da inteligência artificial. Depois disso, a gente foi para um passo muito importante de descer esse conhecimento para os outros layers da companhia, então com treinamentos obviamente um pouco mais simples, mais focados para o dia a dia, para que estimulasse o uso dessa ferramenta
E, obviamente, a gente tem um time de tecnologia muito robusto, que é o que movimenta toda a máquina do Mercado Livre. E esse time de tecnologia, ele domina muito mais a inteligência artificial e vem trabalhando nisso para gerar um diferencial importante dentro da nossa rede logística. Então, eu posso fazer o link com algumas ferramentas que a gente vem explorando bem e a gente vem trazendo benefícios importantes para dentro da companhia. Uma delas é como a gente faz toda a nossa gestão de cadastro de veículos. Então, a gente tem algumas dezenas de milhares de motoristas e carros que operam com a gente no dia a dia. Não dá para burocratizar muito esse processo, então é um processo mais self-awareness e a gente está usando a tecnologia de inteligência artificial para garantir que tem o mínimo possível de input manual e o máximo possível de informação consumida com informação de documento, informação de CNH, etc. Acho que isso gera tempo, gera governança e gera confiabilidade na informação. A gente teve uma redução expressiva aí no match do cadastro dos veículos de 15%. Então, quando a gente quantifica isso numa escala grande, é considerável. Falando um pouco mais em experiência dos nossos usuários, a gente tem uma rede com pouco espaço para erro, né? Dado que prometemos entrega no mesmo dia, prometemos entrega no dia seguinte. Então, tem uma perna do transporte, que é a transferência de uma operação para a operação do last mile. A gente também está usando inteligência artificial para a gente ir calibrando o ETA, né, que é o horário estimado de chegada nas nossas operações, principalmente na parte final desse trânsito. Isso também trouxe um benefício, uma assertividade de mais de 20% e garante com que a operação ela seja mais fluida, mais rápida. E aí acho que é um pouco dessa jornada, tem outros casos de uso, mas acho que são dois bons exemplos de como a gente vem usando a inteligência artificial como diferencial dos nossos produtos de tecnologia dentro do Mercado Livre. Ótimo, ótimo. Fer? No caso da Jadlog, a Jadlog é uma empresa de operação, não é uma empresa de tecnologia como o Mercado Livre. Então, quando eu cheguei, existia uma iniciativa já, ainda que moderada, para poder acelerar o processo de IA dentro da empresa. Eu cheguei junto com o time que já existia, fizemos um diagnóstico, trouxemos gente para dentro de casa para poder acelerar todas as etapas, mapeamos os talentos, estamos treinando as pessoas e construímos uma tecnologia junto nós somos uma empresa francesa, somos globais, então houve um direcionamento também na tecnologia da empresa do que usar, o que era possível, o que não era possível, tem segurança de informação, tem tudo isso. E a gente está começando a navegar na onda agora de colher os frutos. Então, nós temos duas frentes muito fortes, que, primeiro, muito na linha que o Léo falou, na parte de rastreabilidade, de previsibilidade. Para nós, na operação, quando a gente fala de last mile, é super importante isso. Então, a gente vem trabalhando nisso para ver qual que é o meu prazo prometido versus realizado, para poder ir calibrando isso junto com os clientes. Isso, obviamente, quanto menor prazo, mais calibrado, se melhora o seu SLA e traz mais venda. E acima de tudo, a gente tem usado isso dentro de casa. Então, nós somos uma empresa que, assim, temos a previsibilidade, somos direcionados por volume, mas nós somos nós somos fallback de vários clientes. Né? Primeiro nós temos que admitir que nós somos isso, para depois trabalhar essa informação dentro de casa. Isso nos força a ter ferramentas que me dê previsibilidade do que vai acontecer amanhã, não daqui 15 dias. Para que a gente possa direcionar recursos efetivos dentro das filiais, dos hubs ou mesmo last mile e transporte. Então, a gente tem usado bastante isso. Então, o nosso tempo de reação para o volume que chega ou cai na última milha, ele rodava em torno de 7 a 8 dias. Hoje ele já está de 3 a 4 dias, ou seja, meu volume sobe, eu reajo muito mais rápido que reagia antes, porque eu consigo, em cima disso, criar gamifications, criar incentivos nas pontas para poder acelerar. Então, aonde que eu tenho, isso tem conseguido sustentar o SLA dentro do que a gente tem, da banda que a gente tolera dentro da empresa, principalmente no last mile, e obviamente orquestrando melhor os recursos ao longo da cadeia, por essa oscilação de volume, que no nosso caso é o nosso dia a dia. A gente não tem o privilégio de ter um volume constante, poucos dos nossos clientes têm um volume constante, nós temos muito picos e vales, e obviamente que a gente tenta antecipar, mas
no meu caso, previsibilidade e visibilidade é até melhor do que velocidade. Entendi. Então, no nosso caso, a gente aplica desse jeito e eu tenho que me adequar a ser uma empresa operacional na tecnologia. Então, depende muito da nossa liderança de poder fomentar isso e usar essa tecnologia. Temos criado cases bastante interessantes, criamos a nossa própria IA para poder não depender tanto de BIs, etc. Uhum. Então, hoje a gente pergunta para o sistema, ele fala o que está acontecendo ao longo da cadeia. Então, isso tudo ajuda a gente a acelerar a alocação de recursos no momento de pico ou o desalocamento de recursos no momento de vale. Obrigado, muito interessante. Anderson, no seu caso, o que pode nos compartilhar? Muito legal. E acho que você usou a palavra certa, jornada, né? Porque quando a gente fala de redução de custos, falando de PepsiCo é uma empresa, né, global, gigante, no Brasil presente aí com 8 plantas, 60 centros de distribuição e com software, toda uma cadeia também globalizada, aplicação. Então, tudo que a gente vem implementando de IA faz parte de uma jornada debaixo de uma governança, debaixo de como usar, quais são os softwares que vão trazer segurança, toda essa parte super importante, mas principalmente, como o Léo falou, a liderança trazendo isso, né, como exemplos, né? Então começa com a liderança começa com a liderança já deixando de não vamos mais usar BI, vamos tentar agora trazer para a reunião coisas que são realizadas através de inteligência artificial, coisa do dia a dia, do cotidiano, para também fomentar isso e ir também com treinamentos, com aplicação. Então essa jornada traz essa cultura de tornar isso parte do dia a dia. Isso falando de IA agora né, nesse momento recente, mas quando a gente fala de tecnologia, de trazer automação, né, eu lembro que as nossas plantas cada vez mais automatizadas, em 2011 a gente implementou pique com voz na PepsiCo, então tecnologia e toda a parte de automação é para trazer essa eficiência. A IA agora, ela vem para trazer essa aceleração, mas por trás de uma jornada, de uma cultura de trabalhar com dados, né? A gente é data-driven, a gente construiu essa base para hoje começar efetivamente a trazer alguns casos. E eu gostaria de trazer talvez 2 casos aqui. O primeiro, não sei quem conhece, mas a nossa força de vendas, dentre os canais que a gente vai ao mercado GTM, tem um que é de pronta entrega, e esse vendedor ele faz o pedido de acordo com o que ele vai precisar de produto para ele ir até os pontos de vendas e vendendo na pronta entrega. Ele vai no ponto de vendas, ele negocia, ele tira o pedido, vai no carro, emite a DANF, ele entra no carro, ele faz o picking e ele separa essa mercadoria, ele entrega, ele recebe. Então ele faz todo um supply chain dentro do carro dele, essa mercadoria é consignada. E por décadas, esse conhecimento está somente na cabeça desse vendedor da rota. Né? Pensa que ele vai vender no pequeno varejo, a gente está falando da padaria, a gente está falando do bar, do pequeno mercado, e ele, efetivamente, o que ele faz? Ele tem que conhecer desse cliente, ele tem que conhecer desse portfólio, para que quando ele for para o centro de distribuição abastecer, esse pedido de abastecimento seja de acordo com aquilo que ele efetivamente vai precisar. E esse conhecimento está na cabeça do vendedor. Esse histórico, por décadas, estava na cabeça do vendedor. Inclusive, imagine todo o planejamento de distribuição, todo o nosso DRP, muitas vezes é interferido pelo pedido que esse vendedor faz. A gente está falando de 2.500 vendedores para esse canal em todo o Brasil, operando em 16 estados. Tá ali, a Renata trabalhou com a gente em planejamento lá e sabe o quanto fazer o DRP para essa variação de demanda que acontece é complicado. Hoje, a gente tem uma inteligência artificial que pega o histórico desse cliente, que pega a semana de visita nesse cliente, pega o que vai acontecer nessa semana, se tem um jogo de futebol que influencia nessa variação na localidade, na região, e gera pedido, sugestão para esse vendedor. Então, com base nesse pedido, sugestão, que a inteligência artificial gera para ele, ele confirma
e a gente efetivamente recebe isso no centro de distribuição, prepara a carga para ele, quando ele sai para carregar, a gente tem uma acuracidade maior, a gente já tem uma previsibilidade do que efetivamente vai precisar reabastecer. Então, o ganho logístico está na eficiência desse vendedor que está com seu carro cubado com o que efetivamente ele vai precisar para vender, com um histórico muito mais acurado e assertivo, além do ressuprimento no centro de distribuição, também com essa previsibilidade que a inteligência está gerando com a gente, com os dados que já estavam presentes ali, mas que por décadas isso estava na cabeça do nosso vendedor. Uau, muito interessante. Já que para a Copa do Mundo está tudo certo. Tudo certo. Não tem nenhum problema. Preparadíssimo. Beleza, muito bem. Olha, vou Inclusive a Laser é uma das patrocinadoras. Sim, exatamente. Vamos ter ingressos aqui para o palco, Anderson, não? Para algum jogo? Fica para a próxima. Tá bom. Olha, falamos um pouco de passado, presente, agora um pouco indo para presente e futuro. Uma pergunta igualmente para os três. Como os parceiros poderiam ou já estejam contribuindo com vocês nessa jornada para ser uma empresa cada vez mais focada em IA? Começamos aí com você agora, Anderson. Legal. Esse exemplo que eu falei foi algo muito construído em casa, com parceria, obviamente, mas falando de logística, efetivamente, aí vou falar da minha área de transporte, porque eu trouxe o caso de vendas, porque interfere diretamente nos tipos de caminhões que a gente compra para essa força de vendas. Lá como transporte, o vendedor responde para a área de vendas, é o motorista desse caminhão, desse canal de vendas, mas quem é responsável pela essa frota é a minha área. Agora, quando eu falo da logística em si, a gente, dentro dessa jornada, por exemplo, a gente construiu uma Control Tower que tem aí toda uma funcionalidade de previsibilidade. A gente trabalha no end-to-end, desde a batata do campo até a padaria, lá do seu Manuel, em Juí, tudo isso está debaixo dessa visão, dessa torre de controle. E muito do que a gente vem construindo a partir daí são com os nossos parceiros. A Geotab é uma grande parceira nossa, então quando a gente fala da nossa frota, tudo que a gente tem aí de informações e geração com as câmeras, com toda a parte de telemetria, e a inteligência artificial que a gente tem aí é com o nosso parceiro. Inclusive, hoje, um dos projetos que está para sair, que é o reconhecimento da receita, está com um dos parceiros nossos que faz o Track and Trace, onde toda a informação do que foi entregue, e que hoje a gente faz o reconhecimento ainda com um canhoto físico, a gente vai digitalizar esse canhoto, uma inteligência artificial vai identificar isso, vai ver que isso não é uma foto do céu, mas que é um canhoto, que está assinado, que tem um canhoto, que tem uma data, vai reconhecer essa data, vai atualizar a Secretaria da Fazenda, vai atualizar o SAP, e a gente já vai fazer o reconhecimento da receita diretamente. Parece que é simples, né? Muitas empresas hoje já fazem esse reconhecimento com uma assinatura no próprio tablet. A gente ainda tem essa digitalização como uma parte, mas tudo que vai acontecer depois vai ser direcionado para uma IA. A gente faz 55 mil entregas por mês. Nos últimos dias do mês, não sei se acontece em todo lugar, mas normalmente a gente tem um maior volume na reta final de mês. No último dia, às vezes, a gente tem 8 mil canhotos para buscar, para garantir esse reconhecimento dentro do mês. Então, vocês sabem como que é essa correria. Então, imagine você estar fazendo isso em 16 estados e garantindo esse aceite até o último minuto, porque a gente está considerando isso no resultado. E agora a gente tem um parceiro que está trabalhando conosco e o nosso motorista entregador vai digitalizar essa imagem, vai subir nessa ferramenta do parceiro e dentro da inteligência artificial dele vai distribuir, seja para a Secretaria da Fazenda, seja para o nosso SAP, para reconhecer essa receita. Então esse é um exemplo aí que, junto com os parceiros que estão trabalhando conosco, a gente consegue alavancar a tecnologia e a inteligência artificial. Fantástico, fantástico. Obrigado, professor. Fer? No nosso caso lá, a Jade está fazendo um investimento de 200 milhões esse ano num novo hub, com uma máquina italiana, faz 250 mil entregas por dia. Vamos fazer o sortation disso, então é um volume muito maior que nós fazemos hoje, existe mercado para isso, mas isso está nos forçando a remodelar toda a nossa cadeia, porque eu estou mudando o coração central da empresa. Hoje eu tenho uma operação mecanizada, não automatizada, eu passo a ter uma operação totalmente automatizada com um sorter italiano, topo de linha, para mudar o jogo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou reduzir em 60% o toque em produto dentro da minha operação. Então, fricções, erros caem drasticamente.
Mas essa operação está mudando todo o entorno da operação nossa e o principal delas é a gestão de pátio, né? Então nós recebemos e movimentamos no mínimo 150 carros por dia, com esses 150 mil, 200 mil pacotes que entram e saem da operação nas 24 horas. E orquestrar isso tudo hoje é até mais fácil do que no novo site, porque hoje eu tenho stage para isso. No novo site eu vou ter que ser mais online. Então nós selecionamos um parceiro para que me dê toda a gestão de pátio pelas placas e não mais depender do ser humano. Inclusive usando o CFTV interno para olhar a ocupação de carros, etc. Então, aí um uso intensivo de tecnologia IA, reconhecimento de imagem também, para me dar a temperatura de como eu estou usando os ativos dentro do meu pátio. E tem outros parceiros que estão nos ajudando também, aí já fora um pouco da operação, mas principalmente no recolhimento de FAO, que faz com que a gente tenha muitos carros presos em barreiras, principalmente para o Nordeste. Sim. Hoje é uma dor latente e nós estamos criando toda uma engenharia por trás para poder reconhecer isso antes e antecipar pagamento e não mais parar esse ecossistema todo. Para nós é uma dor bem grande hoje. Muito interessante. Leo, fechamos com você. Eu acho que começo respondendo... Não, vocês me ouvem? Voltou, Escutam, né? Agora sim. Acho que começo respondendo muito... Não. Falhou de novo. Alô, alô, alô. Alô? Acho que melhorou. Acho que pegando o gancho do ponto do Anderson, da importância dos dados, acho que falando do hoje e do futuro, principalmente dentro da realidade de investimento de tecnologia no nosso país, um pouco diferente de países de primeiro mundo, China, Estados Unidos, etc. Acho que a gente tem uma jornada até pensar em entregar com drone ou ter um carro autônomo fazendo uma entrega no Brasil. Então acho que o dado, ele é a bola da vez, ele já era há uns anos atrás, mas o dado e como você usa essa informação para gerar valor para o negócio, ele é cada vez mais importante. A gente vem para agora e para os próximos anos com um foco que sempre foi do Mercado Livre de colocar o usuário no centro das decisões. Então, a gente está falando de milhões de compradores todos os dias, estamos falando de dezenas de milhares de veículos todos os dias, e para você gestionar isso com uma escala muito grande, você precisa conseguir usar a tecnologia como um diferencial. Por exemplo, a gente tem 50 mil carros fazendo entregas aí de last mile. Esses carros com 50, 60, 70, até 100 pacotes de entrega. Para você gestionar as ocorrências que acontecem no dia a dia, se você continuar com o modelo tradicional de ter algumas pessoas tratando a ocorrência para voltar para o motorista, para depois ele tentar fazer uma reentrega, o percentual de assertividade e eficiência disso é muito baixo. Então, a gente vem trabalhando muito forte de colocar essa inteligência artificial para conseguir interagir de uma forma rápida, eficiente e atuando principalmente nos motivos onde a gente tem maior eficiência na reversão. Isso quando a gente fala do monitoramento do last mile. A gente está com um assistente de inteligência artificial bem ativo com isso e a perspectiva é que esse desafio só aumente com todo o crescimento que a gente vê de volumetria no e-commerce. Tem outra parte que acho que a gente falou um pouco menos, que é como a gente treina o time hoje. Acho que aquele modelo mais cartesiano de treinamento das operações, de sala de treinamento, material, apresentação, ele vem cada vez menos, ficando menos eficiente, dado a dinâmica das operações, 24 horas, 7 dias na semana, carro que sai no horário, escala de gente nas operações em horários diferentes. Então a gente também criou um assistente de treinamentos para interagir com esse time, a gente atuar muito na capacitação de acordo com as necessidades, mais personificado, não é personalizado, para dentro das operações. Então a gente já supera aí 50 mil funcionários. Então como que a gente consegue treinar as pessoas para que elas estejam preparadas para executar as atividades dela, e o tempo de treinamento que a gente reduziu é praticamente 90%, então é muito mais rápido do que a forma com que a gente fazia. E a gente
usa esses dados, seja por causa de treinamento, seja por causa do monitoramento, para retroalimentar toda a nossa parte de planejamento, né? Então, como a gente planeja de uma forma mais inteligente, como a gente roteiriza de uma forma mais eficiente, como a gente dá mais previsibilidade para o comprador da hora que a gente vai estar passando para fazer a entrega, e como a gente consegue cada vez mais personificar essa experiência. É o grande diferencial do mercado hoje, é como a gente gera um valor e uma experiência diferente para os usuários, e a inteligência artificial, o dado, ele tem um poder gigante para a gente tomar essas decisões. Eu acho que a gente está indo muito para esse caminho agora e nos próximos anos, e acho que depois, mais para frente, acho que a automação também que o Gasparini trouxe, pegando um pouco mais a perna de operações, não está tanto comigo com as milhas, a automação também, a gente vê um nível bem alto, a gente já botou automação dos nossos fulfillments, a gente tem robôs nos nossos fulfillments, e os pelos também, a gente agora deu uma acelerada na automação. Tá bom. Bom, muito obrigado. Só aí para fechar, claramente IA chegou para ficar e não temos que ter medo delas, sino que temos que abraçar IA e começar a entender como trabalhar para nos ajudar a ser mais eficientes e melhores. Agradeço muito pelo papo, Anderson, Leo, Fer. Muito obrigado, agradeço muito. Obrigado por todos.